Horas e 23 do dia 9 de julho de 2020, aguardamos, conforme foi solicitada a pessoa responsável pelo capítulo 9, porém já são 17 horas e 23 minutos e a gente vai começar em consideração as pessoas que estão aqui presentes, completamente compreensível alguma questão de atraso, outros compromissos, não tem problema nenhum. A gente é atravessado por trilhões de contingências da vida, mas a gente também tem que tocar o nosso grupo, certo? Agradeço a presença de todos, estamos com 28 pessoas, várias pessoas novas que vieram da palestra da Angélica Gavendo. Lembrando que no dia 31 de julho teremos a palestra Amor em Tempo de Pandemia, que será divulgada em breve, tá? Capítulo 9. Então, eu vou começar aqui a falar, se na eventualidade da responsável chegar pelo capítulo, ela assume, porque eu sei que ela está hiper entusiasmada para falar do capítulo, e qualquer coisa ela troca comigo, porque eu estava no 21, e eu assumo o 9, depois ela faz o 21, aí todo mundo fica harmônico, tá? Eu li esse capítulo, achei um capítulo fascinante, embora eu não tenha exatamente preparado, eu me sinto com condições de apresentar para vocês, tá? Bom, vamos aqui criar junto esse espaço, tá? O capítulo 9, pessoal, aliás, quem chegou hoje está disponível em PDF, é só procurar tornar-se pessoa, Carl Rogers, está disponível em PDF. Gente, capítulo 9 é a visão de um terapeuta sobre a vida boa, a pessoa em pleno funcionamento, tá? Vou repetir: a visão de um terapeuta sobre a vida boa, a pessoa em pleno funcionamento, tá? O que o Rogers ele disse? Ele disse que ele escreveu esse artigo para uma revista de semântica, né? Em 1952, 1953, tá? E que o editor achou que esse capítulo, ou minto, ele escreveu para uma revista, deixa eu ver aqui, eu estou me apropriando desse texto, já que em substituição à pessoa, né? Quando ele mandou para o editor o capítulo, o responsável achou que estava não muito convencional, né? E o que aconteceu, né? Esse foi posteriormente, né, pelo que eu estou entendendo aqui, foi publicado numa revista de semântica, né? Justamente eu acho que tem essa questão inicial, né, gente? Eu acho que tem a questão desse choque que é o Rogers, né? Vamos colocar um autor no transcurso dos anos 60, ou no caso aqui, anos 50 ainda, falando justamente sobre vida boa, sobre a pessoa em pleno funcionamento, né? Como isso de alguma forma rompia com um certo conservadorismo da época, né? Mais ortodoxo, né? A gente está falando de uma psicologia um pouco mais clássica, né? Muito afeita ou a laboratório, ou a interpretações complexas, né? E de repente a gente vê um autor que fala da presença no mundo, né? Do acolhimento, do contato, da empatia, do tornar-se pessoa, e vai apresentar um conceito que parece extremamente simples, mas mais uma vez evocando a simplicidade sofisticada, né, do Rogers no que se refere à vida boa, né? É um conceito quase trivial, né? Me lembra uma música do Cazuza, né? Vida boa, mas o que seria essa vida boa, né? Ele vai problematizar isso com extrema a propriedade. Quero frisar cada capítulo que eu leio, que eu releio, porque eu já li esse capítulo, eu já li esse livro, mas com vocês eu estou me apropriando melhor, já disse isso. Eu vejo assim a dimensão da simplicidade sofisticada do Rogers, né? E por isso tão iconoclasta, na medida em que ele, através de conceitos simples, ele acaba desestruturando certas ortodoxias da psicologia, né? Então, aqui a gente aprende a lidar com o que seria a vida boa. E eu acho sempre interessante na fala do Rogers, ele sempre coloca, às vezes, um conceito otimizador da existência, dizendo que ele foi trabalhando esse conceito, se confrontando com pessoas doentes, com pessoas em conflito, né? Não é nem doentes, acho que pessoas em conflito, pessoas com muitas contradições, né? Com muitos desencontros. Ele sempre fala isso, né? Que os conceitos dele não emergem de um contexto
mais fácil, né? Daniela, seja bem-vinda, responsável pelo capítulo 10. Agora a gente está começando o capítulo 9, tá? Se houver tempo, a gente apresenta os 2 capítulos aqui, tá? Seja bem-vinda, Daniela. Tá, então, o que seria essa vida boa no sentido de uma certa otimização da existência, né? Ele fala muito bem que a questão da vida boa tem a ver com um certo modelo, que a gente pode dizer que é uma relação intensamente pessoal e subjetiva. E isso é muito coerente no que a gente possa dizer, no sentido de apropriar de si próprio, tá? E, enfim. Gente, só quero dar um parênteses ético. Daniela, você está com vontade de apresentar o capítulo 10? Você preparou o capítulo 10? Eu acho até ético, gente, a gente apresentar o capítulo 10 e deixar a Elaine. Eu estou na primeira página do capítulo 9. A gente pode colocar o capítulo 10 na frente, que do ponto de vista não tem uma linearidade no Rogers, é uma afetuosidade. O que vocês querem, gente? Eu continuo no capítulo 9, ou a Daniela, que preparou o capítulo 10, apresenta. Gostaria de apresentar hoje, por mim, tudo bem? Você pode apresentar o 10? Porque a Elaine falou que ia atrasar e ainda não chegou, entendeu, Daniela? Você pode apresentar o capítulo 10? Então tá, Daniela. Então com vocês a Daniela, até respeitando a Elaine, e também a Daniela, que disse que ela vai se ausentar umas semanas, então que ela gostaria de apresentar hoje. Boa tarde. Me ouve? Sim, ouvimos. Com você, Daniela. O espaço é teu. Certo. Boa tarde, professor Fernando. Boa tarde, pessoal do grupo. Desculpem o atraso, tive um pequeno imprevisto. Bom, então deixa eu me apresentar antes de começar a apresentação. Eu sou Daniela Oliveira, eu sou de Santa Catarina, do extremo sul de Santa Catarina. Sou estudante de psicologia, estou formando agora, na verdade. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eu falei que eu vou me afastar do grupo, porque eu preciso terminar meu TCC, que está um pouquinho atrasado para a apresentação, que é em menos de um mês. Então, eu me formo agora em agosto, deu uma atrasadinha por conta da pandemia, já era para estar formando agora, né, em julho. E eu já curso a formação e, né, posteriormente, quando concluir a graduação, faço a título de especialização também em psicodrama psicoterapêutico. Bom, quanto ao livro, né, todos estão a par, a gente está estudando Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, e eu, ao apresentar o capítulo 10, inicio, né, a quinta parte do livro, que é a observação dos fatos, o papel da investigação na psicoterapia. Esse capítulo ele me chamou bastante atenção, eu achei bem interessante. Eu vou ir pontuando algumas coisas do capítulo e vou comentando, enfim, fiquem à vontade para colocar comentários e perguntas. Se o professor puder ir mediando também, qualquer coisa me interrompa. Esse capítulo ele é muito interessante porque essa parte do livro, né, enfim, ela é muito interessante porque o Rogers ele vai confrontar a experiência de terapeuta com a experiência de cientista, né, enfim, e aí isso gera várias inquietações. Então, o capítulo 10, né, que é o que eu vou apresentar, ele se chama Pessoa ou Ciência, um problema filosófico. Então, ele vai realmente fazer esse confronto entre a experiência da terapia e a experiência científica. Ele coloca, né, antes de introduzir o capítulo, ele coloca que foi um dos artigos que ele mais gostou de escrever, porque ele escreveu inicialmente para si mesmo, depois até foi publicado, enfim, e posteriormente, né, por fim, foi inserido no livro, mas ele escreveu inicialmente para si mesmo. E tem coisa melhor do que a gente escrever para a gente mesmo, né? A gente é muito mais livre nas nossas conjecturas. Então, e aí, nesse capítulo, ele propõe uma questão, né, um confronto entre o positivismo científico, né, e o existencialismo que ele experimenta na terapia, no contato também com as leituras de Kierkegaard, eu não consigo pronunciar esse nome direito, e Buber, né, e que ele teve a oportunidade de ler, e o Buber, se não me engano, eles tiveram até um encontro, foram contemporâneos, então ele vai
elaborando as suas inquietações existenciais a partir desses e outros autores, né, para confrontar, e aí ele coloca que ele acaba vivendo essa duplicidade, né, entre a subjetividade versus a objetividade, né, ele sendo alguém, um terapeuta existencialista que se preocupa com a experiência da psicoterapia, porém também um cientista que se preocupa com os fenômenos que ocorrem na psicoterapia de maneira objetiva. Então, assim, na introdução do capítulo, né, ele traz isso, de que existe uma dicotomia, em geral, entre a terapia e a ciência, porque o terapeuta, quanto melhor ele for, mais subjetivo ele é, né, mais ele mergulha na experiência subjetiva da psicoterapia. Um cientista, por outro lado, quanto melhor ele for, ele vai mergulhar na objetividade dos dados, na objetividade dos fatos científicos. Então, acaba que ele introduz o capítulo pensando que não há uma forma de conciliar essas duas experiências. E aí ele vai discorrer ao longo do artigo sobre a posição, né, sobre ele enquanto terapeuta, ele enquanto cientista, divulgando várias indagações, o conflito que ocorre entre a terapia e a ciência e uma possível integração dessas duas áreas. Então ele começa falando da essência da terapia em termos da sua experiência, né? E aí ele fala que ele se lança, né, nessa questão da terapia enquanto experiência com uma hipótese ou uma convicção de que a simpatia dele, né, e a confiança e a compreensão do mundo interior da pessoa vai provocar um processo de transformação nela. É desse ponto que ele parte enquanto psicoterapeuta, né, enfim, criador também da abordagem centrada na pessoa, que a gente já viu que tem todos esses preceitos, né, como fundamentais. E aí ele coloca que ele vai para a psicoterapia não como cientista, nem como um médico que busca diagnosticar, mas como uma pessoa que vai entrar no processo psicoterapêutico com a experiência de pessoa, para tentar captar a experiência de pessoa do cliente, né? E aí ele fala que se ele olha para o cliente como um objeto, o cliente se torna um objeto. Então ele vai com essa experiência subjetiva, de forma não reflexiva, enfim. Ele acredita que a psicoterapia, enquanto experiência, permite que o terapeuta e o paciente e o cliente, perdão, vivam os sentimentos livremente, né? Uma relação que ele até coloca, né? A relação no qual, no fim da sessão, eu e o cliente emergimos como quem sai de um poço ou de um túnel, pela intensidade da experiência que acaba sendo a psicoterapia mesmo, né? Aí ele até coloca que seria como uma relação eu-tu, né? Lá, de acordo com Buber, né? Uma experiência intensa entre dois indivíduos, né, que se relacionam como duas pessoas, né, em relação. E aí ele fala que a confiança do terapeuta dá confiança ao cliente para ser quem ele é, enfim. E que, acho que isso até vem em consonância com o que a gente falava na semana passada, né, de que mas ser o que se é não resolve os problemas, né, que abre simplesmente uma porta para que a gente possa ver as experiências, os sentimentos, enfim, de uma maneira mais profunda, de mais elevada, enfim, e as relações acabam se tornando mais profundas, mais reais, mais satisfatórias, porque incluem também a realidade da outra pessoa. Eu estou passando mais ou menos, de forma mais ou menos rápida, sobre esses aspectos, porque a gente já falou bastante sobre isso nos capítulos precedentes, né, dessa experiência da psicoterapia na visão do Carl Rogers. E aí ele fala que esse ser o que se é, né, se tornar o que se é, traz algumas aprendizagens que parecem muito simples, né, que eu sou diferente dos outros, realmente eu detesto, eu tenho medo de me sentir dependente, eu sinto pena de mim mesmo, estou centrado em mim mesmo, tenho sentimentos de ternura e de amor, eu poderia ser aquilo que quero ser, enfim. Conclusões que parecem muito simples, mas que são muito profundas quando o indivíduo se depara com elas, né? E aí ele descobre, o cliente, no caso, que tem que aprender essa linguagem, né, dos sentimentos, da emoção, de perceber os sentimentos,
como se fosse uma criança, né, descobrindo o mundo, aprendendo a falar, enfim. E aí ele coloca que na terapia a pessoa só pode aprender por si mesma, não existe, né, tratamento psicológico, psicoterapêutico obrigatório, não existe tornar a pessoa o que ela vai ter que tornar-se o que se é no processo terapêutico, e que nem sempre isso que ela descobre sobre si mesma vai ser expresso. Muitas vezes é expresso para o terapeuta, mas que muitas descobertas acabam sendo tão subjetivas e tão íntimas e eficazes para o indivíduo, mas não necessariamente são necessárias que sejam expressas. Enfim, aí ele coloca qual seria a essência da terapia nos termos da ciência, né? Que aí a ciência já buscaria uma compreensão dos fenômenos implicados na terapia, né? Um conhecimento objetivo dos acontecimentos e da relação entre esses acontecimentos, entendendo que a gente está falando dos acontecimentos terapêuticos, tudo em relação à terapia, né? Só que daí por uma visão da ciência. A ciência tentaria prever e controlar, né? Porque é isso que, em geral, as ciências tentam fazer, né? Prever o que pode acontecer e como controlar as variáveis, enfim, né? E aí ele coloca, né? Ele esclarece que por mais profunda que seja a investigação científica, ela nunca pontuaria uma verdade absoluta, seriam probabilidades, né? Relações que teriam uma probabilidade de ocorrer cada vez maior, quanto mais se aproximasse a descoberta científica, né, da realidade, mas nunca uma verdade absoluta. E aí ele coloca que a terapia ela é difícil de medir, e aí ele traz algumas hipóteses que a ciência poderia tentar medir para a terapia centrada no cliente, né, centrada na pessoa. E aí ele coloca isso de uma forma, mas eu vou trazer de outra, cada hipótese eu já vou trazendo como ele coloca para medir e tal, porque eu acho que fica mais claro. Então, a hipótese 1, que ele diz que a ciência poderia tentar investigar, é a aceitação do cliente pelo terapeuta conduz a uma aceitação de si próprio por parte do cliente. Isso seria uma hipótese que, se a ciência fosse investigar, como ela mediria? Por testes de atitude, projetivos, objetivos, algumas técnicas, enfim, que mediriam a aceitação do terapeuta, a autoaceitação do cliente, fariam uma equação matemática da aceitação do terapeuta, e aí a autoaceitação do cliente seria medida antes e depois da terapia, isso comparado a um período controle ou a um grupo controle, permitiria responder quando a aceitação do terapeuta quando há, né, uma aceitação do terapeuta e uma autoaceitação do cliente, qual a correlação entre essas duas variáveis? E ele supõe alguns resultados também, né, que poderia se encontrar, então, que a aceitação do terapeuta leva o cliente à autoaceitação e que existe uma correlação entre essas variáveis de cerca de 0,70, se não me engano, que é o que ele coloca ali. Então, ele postula algumas possibilidades, digamos assim, né, de que a ciência pudesse investigar essa questão. A segunda questão que ele diz que a ciência poderia investigar pela terapia seria: quanto mais o terapeuta percebe o cliente como uma pessoa e não como um objeto, mais o cliente aprende a si mesmo como uma pessoa e não como um objeto, né? Aquela problemática até que ele já colocou antes. Ele diz que isso seria difícil de mensurar, né? Também fala que poderia ser utilizados alguns testes de atitudes que mediriam a atitude do terapeuta em relação ao cliente e a atitude do cliente em relação a si mesmo, né? E aí que um resultado seria de encontrar a consideração objetiva e a experiência pessoal, né, nesse caso. E aí a suposição dele é que talvez isso nem tem a ver, talvez a questão não se justifique, não tenha nada a ver com o cliente se tornar pessoa, né, essa hipótese, mas que poderia se descobrir, sim, que quanto mais o terapeuta considera a pessoa como pessoa, mais ela se aceita como é. Não que ela vá se tornar mais pessoa, mas ela vai pelo menos se aceitar. É uma hipótese dele. A terceira questão que ele coloca
como hipótese científica aqui, né, para ser investigada, ao longo do tratamento terapêutico, dá-se no cliente um tipo de descoberta vivencial e eficaz. E aí ele diz que isso também seria muito difícil de medir, teria talvez que utilizar de instrumentos fisiológicos, entendendo que as descobertas vivenciais provocariam reações fisiológicas possíveis de mensurar, ou medir a eficácia da experiência vivencial, mas ele coloca que isso é bem difícil, ou pelo menos naquela época era bastante difícil de conseguir. E aí ele coloca que, como suposição de um resultado, que certos elementos descritivos poderiam ser observados muito mais no grupo em terapia do que no grupo controle, e isso seria uma evidência, né, de que haveria essas mudanças. E aí ele coloca como fim dessa parte, né, que a ciência pode nos dar uma descrição cada vez mais exata dos acontecimentos da terapia e das transformações que nela ocorrem. Essa parte científica, ela parece um pouco confusa, mas na verdade ele só está querendo dizer que, ok, a ciência poderia tentar investigar o que acontece na terapia. Beleza. Aí ele traz algumas questões para isso, né? Que, a princípio, a terapia e a ciência, elas parecem abordagens antagônicas entre si. Ou seja, se você mede a terapia, você não está experienciando ela. Se você vive a terapia, você não tem como medir ela, né? E aí, quando as duas são consideradas válidas por uma mesma pessoa, isso geraria um conflito interno, que é o que ele disse que ocorreu com ele. Ele considera válida tanto a experiência psicoterapêutica quanto a experiência científica. E aí, como conciliar as duas? Que eu acho que, às vezes, são indagações que a gente se faz também, né? Enquanto, pelo menos quem gosta do mundo acadêmico, quem gosta da pesquisa, já se pegou, né? Já deve ter se pegado perguntando sobre isso. E aí ele coloca quais seriam as questões do cientista em contraponto ao empirista, né, ao experiencialista, enfim. Aí ele coloca, antes de tudo, como você pode saber que esse relatório ou qualquer outro relatório anterior ou posterior é verdadeiro? Como você sabe que ele corresponde à realidade? Ou seja, ele diz que o cientista diria que a única forma de tratar a terapia é com método científico, porque se você considera uma experiência como algo verdadeiro, então qualquer coisa é verdadeira. Até um delírio psicótico é verdadeiro, se você considera toda a experiência como verdade, né? A segunda questão do cientista seria, essa abordagem vivencial impede que se melhore a habilidade técnica ou que se descubram os aspectos menos satisfatórios das relações, né, como se tivesse uma tendência a minimizar as questões menos satisfatórias. E aí a resposta que o cientista coloca para isso é que a experiência precisa ser descrita objetivamente, porque o processo terapêutico ele acontece por tentativa e erro, ele é lento, ele não tem garantias de resultado, então, né, a única forma de tratar isso seria de uma maneira científica, para ter mais assertividade, digamos assim. Isso numa visão científica. Uma terceira observação seria que está implícita na descrição da experiência terapêutica a ideia de que existem elementos que não podem ser previstos, que existe uma espécie de espontaneidade na relação que não pode ser apreendida cientificamente. E aí, o cientista entenderia isso como um derrotismo, porque se a gente pode descobrir o que causa grande parte dos comportamentos, se existe resposta para a maioria das coisas, a gente não pode se furtar, né, a acreditar que, para alguns aspectos da terapia não existe resposta objetiva. E, por último, um cientista pensaria que, por que o terapeuta põe em questão o único instrumento, o único método que é responsável pelos progressos que admira, no caso, né, em relação à terapia? Ou seja, se o método científico se aplica a todas as ciências físicas, as ciências biológicas, por que não as ciências sociais? Por que não a psicoterapia, né? Essas seriam as questões de um cientista em relação à terapia. As questões do experiencialista, né, ou seja, do psicoterapeuta, enfim, né, de quem vive a terapia, seriam o seguinte: em primeiro lugar, a ciência sempre se ocupa com o outro, com o objeto. Então, a ciência trata de um objeto. E aí ela seria irrelevante para a experiência, né? A resposta do experiencialista seria que a ciência é relevante para a psicoterapia porque não apreende
a vivência viva da psicoterapia, não consegue captar o que ocorre vivencialmente entre cliente e terapeuta no momento da terapia. No segundo momento, o experiencialista questionaria, né? O fato da ciência trabalhar com outro, com objeto, significa que tudo que ela toca se torna objeto, né? Então, no momento que ela tratasse da psicoterapia de maneira objetiva, a gente passaria a tratar os outros e a gente mesmo como objetos e se perderia a espontaneidade das relações, enfim, impediria que elas fossem vivenciadas de maneira profunda, de maneira real, porque a gente passaria a ver as relações de maneira objetiva, perderia-se muito em relação à subjetividade das relações. Uma terceira questão que ele coloca é que quando a ciência transforma as pessoas em objeto, né, como ele já colocou, como ele já explicou, tem um outro efeito, que é levar à manipulação, né, das relações. Ou seja, aí ele traz várias pontuações sobre uma possível ditadura social, né, um controle das minorias por parte das maiorias a partir do que se descobrisse, ou uma perda da individualidade da pessoa, né, enfim, uma possibilidade de, quanto mais a gente conhecesse as relações humanas, mais fácil seria manipular as relações humanas, que eu acho uma inquietação muito, muito válida, assim, muito interessante de se pensar, né? E o conhecimento é poder e esse poder ele é arriscado, né? E por último, ele coloca, por último, declara o experiencialista, não indica tudo isso que a ética é uma consideração mais fundamental do que a ciência? E aí ele coloca, né, que é necessário um cuidado ético muito grande para que a ciência não se torne uma devoção cega, para que a gente não comece a objetivar tudo em terapia, né, e querer mensurar tudo que acontece em terapia e tudo que acontece nas relações humanas. Deixa eu voltar para cá. E aí ele coloca que, depois de um tempo, ele passa a ter uma visão modificada da ciência. E a gente se encaminha para um final, porque eu acho que eu já estou falando aqui uns 20 minutos, quero, né, dar tempo para vocês pontuarem também. E aí ele diz que ele passa a perceber, no contato com colegas, com estudantes, em discussões, né, uma mudança de conceito em relação à ciência, que a ciência pode ser menos altiva e menos despersonalizada do que ele descreveu anteriormente nesse capítulo, né, do que a gente vem falando até agora. E aí ele coloca, tem, né, alguns subtítulos aqui, né, a ciência nas pessoas. E aí ele fala, a ciência apenas existe nas pessoas, e eu acho isso fantástico de a gente se dar conta, né, a ciência não existe por si mesma, a ciência existe nas pessoas. O conhecimento científico, ele até coloca, né, precisa ser subjetivamente aceitável. Então, a gente pesquisa aquilo que subjetivamente a gente quer saber e ele também precisa ser subjetivamente aceito por outras pessoas, né? E aí ele coloca que a ciência se dá, né, ela é utilizada por pessoas que procuram valores significativos para elas. Então, o cientista, ele nada mais é do que alguém que quer saber alguma coisa, que quer entrar em contato com uma experiência e descobrir alguma coisa sobre ela, né? Então, não de uma forma tão mecânica quanto parecia anteriormente. E aí ele coloca a frase criativa. E aí ele até fala isso, né? Que o cientista é aquele que quer descobrir alguma coisa. E para isso ele mergulha na experiência. Então, não é algo tão frio e tão distante quanto parecia. Né? O cientista, ele também se reveste de uma subjetividade, o pesquisador, ele também se embrenha naquilo que ele quer descobrir, seja a terapia, seja as relações humanas, seja o que for, ele vai ter que mergulhar, né, com tudo nessa experiência para absorver o máximo possível dela. E aí ele fala, né, que subjetivamente o cientista vai sentir o campo, vai viver esse campo. E dessa imersão subjetiva é que vai surgir uma forma criativa, um sentido de direção, uma vaga formulação de hipóteses. Ele fala que essa é a fase mais importante da ciência, apesar de ter sido desconsiderada pelos psicólogos americanos, e, enfim, acho que até hoje, por muitos, acaba sendo desconsiderada, mas ele coloca como que a fase mais importante de se fazer ciência é esse momento inicial, que você mergulha numa experiência
e começa a criar algumas hipóteses, e começa a se questionar, e começa a descobrir algumas direções para seguir enquanto pesquisador. E aí depois ele coloca confrontando com a realidade, né? Que aí é o momento que a pessoa que o cientista, né, vai confrontar, comprovar suas hipóteses, utilizando linhas de evidências, tomando precauções, consultando outras pessoas, ou seja, usando o método científico para encontrar alguma coisa, né? Apesar de utilizando de termos operacionais, grupos de controle, correlações, testes, avaliações críticas, processos estatísticos, que tudo isso só entra, né, depois de um mergulho subjetivo na experiência. E aí ele coloca, né, nesse momento, a metodologia científica é vista como ela realmente é, um meio de evitar que eu me engane relativamente às intuições subjetivas formadas de uma maneira criativa. Ou seja, é uma forma de tentar tornar um pouco mais neutro esse campo, né, e um pouco menos contaminado pela subjetividade do pesquisador. A gente sabe que neutralidade total, cientificamente, não existe. E aí ele fala que a ciência existe para confrontar, né, o subjetivo com o objetivo. O subjetivo que surgiu anteriormente, agora com o objetivo através da metodologia científica. E aí ele até fala, né, que a ciência em si ainda é subjetiva. Quando o pesquisador pensa em quais hipóteses ele vai tentar confrontar, qual vai ser o grupo controle mais favorável, para não se enganar na investigação, até onde vai a análise científica, até onde pode confiar nos resultados, tudo isso é subjetivo. Aí ele coloca, né, em relação às descobertas, que após todo esse processo, existe apenas uma confiança provisória nos resultados que se obtém. Né? E que esse resultado ele tem que ser ponto de partida para investigações mais profundas. Nessa coisa de que a ciência está sempre em desenvolvimento, né? E que se o cientista ele tenta provar algo para alguém, ele acaba se desviando do objetivo da ciência para remediar inseguranças pessoais, né? Que eu achei bastante relevante ele trazer essas questões. E aí, por fim, ele coloca em relação à comunicação, né, das descobertas científicas, que as descobertas científicas elas passam por uma verificação subjetiva. Ou seja, se outros verificam que eu descobri uma coisa provisoriamente e concordam com isso a princípio, né? Então foi criado um corpo de conhecimentos, se isso é relevante. Então, ele diz que para a ciência é necessário que as crenças sejam provisórias e que elas existam subjetivamente em um grupo de pessoas, né? E aí ele coloca comunicação para quem? Porque as descobertas, aí ele fala, as descobertas científicas só podem ser comunicadas àqueles que aceitarem as mesmas regras de investigação. Ou seja, existe um grupo científico que vai aceitar, de acordo com a prontidão que ele tenha para aceitar aquelas descobertas que foram propostas. E aí ele coloca em relação à utilização da ciência, que eu acho que é o ponto mais importante aqui, né, nessa discussão que a gente está falando em relação à psicoterapia. Ele fala assim, né, que a ciência nunca essa palavra, que eu não vou conseguir falar agora, manipulará ou controlará os indivíduos. Apenas as pessoas podem fazer isso, apenas as pessoas o poderão fazer. Ou seja, a ciência, ela é utilizada por pessoas, ela é feita por pessoas e utilizada por pessoas. A gente não pode culpar a ciência, enquanto ciência, por manipular relações, por, enfim, se utilizar de maneira não ética dos resultados, porque isso é feito por pessoas, né? E a utilização que se faz das descobertas científicas é uma decisão pessoal e subjetiva, né? E aí ele coloca, não existe, portanto, qualquer entidade ameaçadora chamada ciência que possa, de algum modo, afetar o nosso destino. Apenas existem as pessoas. E aí ele fala, né, que então a ciência tanto pode ser usada para um bem quanto para um mal, enfim, né? E aí ele fala até nesse processo psicoterapêutico de que a gente vai se tornando o que é e vai se tornando mais responsável pelas nossas atitudes, enfim, e que entendendo isso, né, essa questão subjetiva da ciência, a gente entende que a ciência não existe por si própria e a gente dá um pouco mais de espaço para que ela
se aproxime da psicoterapia, entendendo que sempre haverá uma subjetividade humana tanto nos processos científicos quanto nos resultados e no que se faz com esses resultados. Né? E aí ele coloca que, por fim, né, ele chega a uma nova integração, que é quando esse conflito entre o cientista e o experiencialista pode desaparecer, por fim, né? E aí ele fala, né, que se recoloca o problema, ou se revê a questão colocando, que é o que ele faz, né, colocando a pessoa subjetiva existencial com os valores que ela tem como base e raiz da relação terapêutica e da relação científica. Ou seja, né, para finalizar, e agora colocando acho que um pouco mais as minhas impressões, que eu gostei muito desse capítulo, me tocou bastante pessoalmente, e eu acho que o que ele traz essencialmente é que, sim, a gente pode submeter as experiências psicológicas, psicoterapêuticas à ciência, até certo ponto podemos. Sempre vai ter alguma coisa que a ciência não vai conseguir alcançar, sempre vai ter, né? Mas que, essencialmente, existe subjetividade na ciência, nós, psicoterapeutas, podemos fazer ciência, eu acho isso uma coisa muito importante de falar, porque a gente vê, eu pelo menos, né, aqui em Santa Catarina, vejo nas faculdades de psicologia, no curso de psicologia, uma formação muito ínfima de pesquisadores, né, as pessoas fazem né, ali um trabalho de conclusão de curso, enfim, porque tem que fazer, mas eu vejo muito pouco interesse das pessoas em realmente dizer, não, eu quero pesquisar sobre a ciência psicológica, seja em qual âmbito for, assim. E acho que a gente pode se aproximar um pouco mais disso, entendendo que a ciência também é feita por pessoas, para pessoas, com o objetivo de ajudar a sociedade, de ajudar as pessoas, enfim, né? Mas entendendo que existe uma experiência muito profunda da psicoterapia, né? Da relação psicoterapêutica, que talvez nunca possa e nunca deva ser alcançada cientificamente. Né? Enfim, acho que eu concluo assim. Obrigada pela atenção, obrigada, professor, pela oportunidade. E fica aberto para comentários, perguntas, dúvidas, que eu não saberei responder, mas aí temos o professor Fernando. Temos 40 pessoas na sala para responder, para a gente se encontrar. Parabéns, Daniela, pela dedicação, pela desenvoltura. Pessoal, a gente em questão de encaminhamento, a gente tem 2 movimentos, são 18 horas, depois dessa palestra maravilhosa da Dani, né? Sempre uma presença cativante. A gente pode, assim, abrir para o debate ou a gente escuta o capítulo 9 e depois abre depois. Só que a gente tem que atentar que são 18 horas. Eventualmente, a fala da Elaine demoraria uns 20, 25 minutos. Eu sei que tem gente que tem compromisso. A gente mergulha no debate com a Daniela, ou a gente escuta 2 capítulos, que será a programação inicial escutar 2, mas cada dia a gente tem um movimento, né, gente? O que vocês querem saber do grupo? Vocês querem que a gente debata o capítulo que a Daniela apresentou? Ou a gente abre mais um estudo do capítulo 9, aproveitando a presença da Elaine? E o que vocês querem? Agora é o momento de manifestar pelo chat ou falar. São 18 horas. Tá todo mundo te elogiando, Dani, que foi maravilhosa. Apresentação do capítulo 9, o Ederson, mais alguém? Eu acho que capítulo 9, o Rivaldo. Acho que é bom. Esse capítulo 9 está no. Capítulo 9, capítulo 9, capítulo 9, capítulo 9, capítulo 9. Pode ser, pessoal? Capítulo 9. E aí, no final, a gente abre espaço para a gente debater os 2 capítulos, tá? Elaine, obrigado, Daniela, mais uma vez. Então, está vencendo o capítulo 9. E aí depois a gente abre para o debate no final dos 2 capítulos. Elaine, seja bem-vinda. Você está por aí, Elaine?
Querida Elaine, onde está você? Pode abrir o microfone. Elaine Campelo, tá aí? Ela tá, mas não tá me escutando. Gente, Oi? tô me organizando aqui. Ah, tá. Tá ok. A Elaine tá se organizando. Tá ok. Enquanto isso, eu vou representar de novo. Oi? Eu disse que eu só preciso de 2 minutos pra entrar aqui, só um pouquinho. Tá. A Elaine tá se organizando, pessoal. Momentinho para ela se organizar. Cadê? Eu queria mostrar. Lembrando que no dia 31 de julho a gente vai ter Amor em Tempo de Pandemia, com um doutor em literatura, Oswaldo Félix, que vai fazer uma genealogia do amor, com figuras históricas e de literatura sobre o amor e fazendo correlação com a pandemia. Vai ser um momento precioso. Eu conheço o Oswaldo faz quase 30 anos. Pessoa com um link entre literatura e humanidade fantástico. A gente pode debater no capítulo 10, exatamente, gente. Alguém quer puxar o debate? Eu tenho uma colocação para fazer. Alguém quer fazer alguma indagação para a Daniela ou compartilhar alguma ideia enquanto a Elaine se organiza? Eu queria, eu queria colocar, gente, aí que eu acho assim que o meu papel de compor com vocês é interessante. A gente não pode perder o referencial de Russell, que é o pai da fenomenologia, né, gente? Que o Russell ele dizia que a ciência cartesiana, objetivadora, né, não era a ciência das ciências, porque ela desprezava justamente a vida como ela se mostra. E o Russell, como físico e matemático, ele buscava na fenomenologia fazer a ciência das ciências, né? Então é bom a gente dar uma situada nessa fala, porque de alguma forma, meio transversalmente, o que a Daniela mostrou, em alguns momentos, em certos momentos, o Rogers relevar o valor da ciência, por outro lado, ele diz que tem aspectos espontâneos e vivenciais que nos reduzem à ciência, né? E que também valoriza a questão do humano do ponto de vista do próprio cientista enquanto ser humano, né? Então, acho que tem um aspecto que escapa à objetividade e que as ciências objetivas, necessariamente, não são as ciências que dão conta do fenômeno humano, né? Então, isso a gente não pode deixar de ter como fundo, que isso para a gente não ficar escravo de um cartesianismo purificador absoluto, né? Que desconsidera a dimensão da percepção dos sentidos, né? O que vai reduzir isso a unidades estanques, né? Isso até agora eu acho que ainda não mudou, embora nessa redução de unidades estanques você pode tentar, você pode ter efetividades, né? Mas a questão do sentido ela está aí para ser explorada e investigada de outras formas que não sejam as formas cartesianas, né? Por isso que existem outras formas de pesquisa, né, na contemporaneidade, desde pesquisas qualitativas até pesquisas que dão espaço para o afeto do sujeito, né? Então, eu acho que a posição do Rogers foi bem assim articuladora, porque ele evocava os valores da ciência, mas sem reduzir a expressividade humana ao método científico, né? Mais alguém quer se manifestar, pessoal? Oi, professor. Oi? Oi. Gabriela? Pode Oi. falar. Eu queria comentar, achei bem legal a fala da Daniela, e assim, veio de encontro com alguns estudos que eu tenho feito, assim, que eu tenho lido um pouco mais, eu estudo psicologia hoje, na área comportamental, né? O comportamental, ele vem aí
uma parte muito científica, enfim, estudo do comportamento, a questão aí de ação, reação, as consequências. E eu tenho visto, acho bem interessante, que nessa terceira onda que eles chamam das terapias comportamentais, tem muito, eles têm trazido muito as questões mais subjetivas, né? O que é bem curioso para uma ciência que, assim, a meu ver, o comportamental parece muito exato, né? Essa questão da observação, de analisar, enfim, comportamento, pensamento, né? Para mim parece algo bem assim mais padronizado, vamos assim dizer, né, a grosso modo. E essa nova onda traz algumas terapias com a base comportamental, mas eles trazem conceitos como aceitação, compaixão, incluem algumas terapias focadas em mindfulness, enfim, algumas terapias também que o foco principal seria a relação entre o paciente, né, entre o cliente e o terapeuta. Então, eles acreditam que o relacionamento interpessoal entre o, o paciente e o terapeuta é algo que precisa ser aprendido ali no contexto da clínica para que o paciente possa levar isso para fora, para a vida dele. E isso com uma base comportamental, eu acho bem interessante. Eu acho que as outras abordagens estão começando a ver mais essa parte subjetiva de uma forma mais profunda, né? E aí vem Rogers com todo esse conceito, enfim, de ciência e de subjetividade, e eu acho bem legal. Eu acho que a gente vai caminhar cada vez mais para esse lado, né? Da subjetividade, das relações, desse como eu sou e estou no mundo, né? E, enfim, mas só queria comentar, assim, né? Tudo bem que não faz parte hoje da nossa abordagem, mas eu acho que talvez para quem esteja estudando, não sei, quem está lendo um pouco também sobre comportamental, tenha, enfim, visto, né, percebido esse link, assim, eu achei curioso. Muito apropriada a sua fala, né, Gabriela? E bem contemporânea, né? Tem certos arranjos. A gente estava vendo rearranjos epistêmicos muitas vezes, né? Acho que com o avanço da ciência, e mesmo com o avanço da descrição fenomênica, né? Quando a gente mergulha na descrição fenomênica, na qual eu incluo o Roger, eu posso estar cometendo um equívoco agora de dizer que Rogers é um fenomenólogo, tá, gente? Mas quando ele descreve toda essa experiência vivida a parte desse pressuposto geral, tá? Que todos os fenomenólogos relevam a experiência vivida, né? Enfim, né? Eu acho que há avanços de todos os lados, né? Uma descrição cada vez mais rigorosa da fenomenologia e uma abertura, né, do ponto de vista da concepção de outras áreas mais objetivadoras a princípio, né? Isso mostra o quanto os discursos e as epistemologias são mutáveis, né? E a questão do sujeito está aí posta por infinitas maneiras, né? Mais alguma questão, pessoal? Vamos conversar. Mais alguém quer comentar? Pelo visto, a Dani está precisando se organizar, né, gente? Enfim, também a gente precisa compreender o movimento da pessoa, né? A Dani não, perdão. Eu falei Dani, falei errado, perdão. É a Elaine. A Dani se organizou, já deu o recado. Perdão, Dani. É que você ficou no meu inconsciente, Dani. Você causou uma impressão forte no meu coração. Tá. E Dani, por favor, defenda seu TCC brilhantemente, mas volte logo, porque você é uma pessoa muito querida, muito importante para o grupo, tá? Vou voltar, gente, vou voltar. Eu só tenho que, pelo menos, enviar para a banca, daí eu volto antes mesmo da apresentação. Eu defendo dia 7, mas eu tenho Tá ok. até o final do mês, aí, dia 20 e poucos, para enviar. Tá ok. Gente, eu acho o seguinte, a Elaine não está na sala, ela deve ter tido algum problema de rede ou para se organizar, como ela... Eu acho que é melhor a gente dar um tempo para ela se organizar.
Semana que vem, gente, a gente tem no horizonte, a gente sempre trabalha isso, sempre um afeto. A gente eventualmente propõe dois capítulos, a gente faz um, abre para debate, mas no horizonte a gente tem o capítulo 11 da Karen e o capítulo 12 da Karine. Certo, pessoal? Acho que as duas estão aqui. Tá? Oi, Elaine, você se organizou, que meu bem? Você tinha sumido? Minha net está caindo, gente. Mas acho que agora vai dar, segundo a Elaine. O que vocês acham, gente? São 18h15, 18h13. Vamos ver em termos de horário, porque eu sei que o pessoal tem compromisso em torno das 19 horas. A Elaine está a postos aqui, hiper disponível. O que vocês acham? Acho que está um pouco tarde, né, gente? Porque aí depois o pessoal tem compromisso. A gente pode começar a semana que vem? Desculpa, gente. Imagina, Elaine. A gente somos uma comunidade. Fica tranquila. Né? Enfim. Podemos então deixar a Elaine para começar a semana que vem, tendo no horizonte a Karen, a Karine do 10 e do 11, pode ser? Em 20 minutos a gente vai até desperdiçar a tua dedicação, entendeu, Elaine? Entendeu? Vamos deixar um espaço para a gente... Eu confesso que eu falo demais, 20 minutos. A gente vai aproveitar da nossa partilha melhor na semana que vem com a Elaine disponível. Certo? Enfim, pessoal, então agradeço a presença de todos que já estão vindo há um certo tempo, todos que vieram pela primeira vez, esse é o nosso jeito de se encontrar, a gente constrói esse encontro junto, né? A indicação é semana que vem a gente começar com 9, mas por favor, quem puder já ter o 10 e o 11 também chegar junto, para que podem ter trilhões de situações que a gente um acolhe o outro aqui, certo? E, enfim, e inscrevam-se no YouTube Lançado no Mundo, assim que entre hoje e amanhã eu já estou disponibilizando a nossa partilha de hoje. Desejando a todos uma boa semana. A Daniela, uma boa defesa do TCC, volte logo, né? Vamos sentir sua falta, você é muito querida. E é isso, gente. Tá ok? Vou encerrar a gravação agora. E o encontro de hoje foi ótimo mesmo com o imprevisto. Olha que legal, Karen. Né? Eu também acho, gente. Eu acho que a gente é uma comunidade acima de tudo, né? Se a gente ficar muito no produtivismo, não é por aí, né? O encontro é o primordial, né? Vou finalizar a nossa gravação hoje e a gente se vê semana que vem, esse mesmo Google Meet. Por favor, quem está chegando pela primeira vez, salve esse Google Meet. Quem ainda não se inscreveu no WhatsApp, entre em contato com a Natália, que está coordenando o WhatsApp, tá? E a gente se vê semana que vem, tá, pessoal? Grande abraço.